Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Fatal Games, que no Brasil teve o título de Jogos Fatais, mas eu não consegui achar nenhum clipe, nenhum pedacinho traduzido para português ou legendado, né? Eu vi esse filme no YouTube em inglês. Ele é de 1984, mas provavelmente foi gravado antes, lá por 1982, portanto, no auge, né? Na crista da onda slasher. Obviamente ele não é um dos grandes filmes slashers, ele está mais lá para B ou camada C, mas ele tem seus encantos para fãs do subgênero, tá? Ele tem um tema que são esportes, tem uma pessoa que está usando, na verdade é praticamente um abrigo esportivo, né? Um tracksuit para matar, mata com um dardo, sabe aqueles de enormes assim de arremesso de dardo, mata com aquilo lá, o que pode tornar então essas mortes repetitivas, porque é sempre, né, só com aquela arma, e tem aquelas coisas, né? A pessoa que mata é capaz de lançar aquele dardo tão fortemente a ponto de arremessar uma pessoa, grudá-la contra a parede, só que quando é a Final Girl, arremessa o dardo e não machuca muito, só para essa pessoa poder continuar correndo. Enfim, coisas de filme slasher. A ação se concentra em um lugar só, no caso, uma academia, tipo de uma escola, né? Para atletas, onde as pessoas estão treinando ali. Então, assim, tem aquela fórmula slasher bastante bem feita, né, dentro do caráter mambembe que é, com atores interpretando bem de forma ruim, e tem aquele charme de anos 80. E até que tem várias mortes, elas só não são mortes criativas, né? Eu vou ter que fazer uma sessão de spoilers, tá, gente? Porque a virada final, hoje em dia, provavelmente cancelaria esse filme. Mas quando chegar na hora de eu revelar a virada, eu vou falar, ó, spoilers, porque de repente você decide assistir e quem sou eu para estragar a sua surpresa, né? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Bom, então você tem uma escola, uma academia de atletismo, tem natação, tem um monte de coisa. E tem alguém lá que está matando pessoas, tá? Isso não precisa mais do que isso para você ter um filme slasher. E aí você vai ter todas aquelas, algumas eu já falei, atores sobreatuando, subatuando, trabalhando mal, né? Aquelas assim, tem um determinado momento que a personagem entra lá para explorar aquelas no meio da noite. Nossa, fica 10 minutos literalmente andando para cá, para lá, para lá, para cá. Você percebe assim que tá comendo o tempo do filme, né? Várias pessoas eles indicam como se pudesse ser possíveis assassinos, né? Tipo, tem uma coisa, aí você mostra o cara furando lá, perpassando um inseto. Ah, então será que não é ele? Aliás, é um médico lá que está fazendo uns experimentos. Ele é o diretor do filme. O filme tem mais de uma subtrama, só que essas subtramas não vão para lugar nenhum. Por exemplo, existe um médico e uma enfermeira que estão dando uma espécie de anabolizante, esteroides, porque, segundo eles, o médico, países como a Rússia, a União Soviética e a Alemanha Oriental faziam isso. Então nós temos que fazer também, porque senão eles só vão continuar ganhando as medalhas, né? Porque o filme tem todo aquele medo anticomunista dos anos 80. É raro ter isso em Slasher, mas isso aí duas vezes eles falam, né? Aquelas canções tal. E tem assim, além dessas plots, né, elementos de enredo que não vão para lugar nenhum, também tem assim um monte de nudez totalmente gratuita. É aquele filme que mirou muito bem no seu público-alvo, definiu o seu público-alvo. Nosso público-alvo é jovens meninos,
ou garotas que gostam de garotas, né? E então você vai ter não só um monte de nudez, de bumbum, frontal, teta o tempo todo aparece, né? Como você também até sugestões de lesbianismo. Aliás, claro, os atores têm a aparência de estar com um passado da época de competir para a Olimpíada. Na verdade, tem uma moça lá que a hora que ela vai dar um mergulho na piscina, ela dá uma barrigada na piscina que você fala, tá, eles são realmente atletas, realmente condições para ir disputar uma Olimpíada. Apesar de eles serem, como chama, atores que você percebe que já estão madurinhos, né? Mas na história eles são adolescentes. E aí tem uma cena em que tem a massagista lá fazendo umas massagens que vai um pouco mais além do que poderia ser para uma pessoa menoridade, né? Mas esse ainda não estou dando spoiler, não é o motivo pelo qual o filme seria cancelado, tá? E você tem aquelas coisas, né? Das mortes. Por exemplo, uma personagem que vai cair na piscina à noite, deserta, para treinar, e o assassino sabia que essa pessoa estava lá. Tava com uma roupa de mergulho, gente, de snorkel e tudo, esperando embaixo da piscina. E aí você só a pessoa que é um dardo, né? E aí você fica, mas como que depois essa pessoa lidou com o sangue que deve ter jorrado na piscina? Não faz pergunta. O filme não é para fazer pergunta, tá? Então é assim, gente. Ele é cafona, como a gente dizia nos anos 70, né? Ele é brega. Então, para quem curte essa aura bem exploitation, bem de exploração sexual, né? Piadinhas bobas, alívios cômicos toscos e tudo isso com um monte de encheção de linguiça, padding em inglês, e de vez em quando uma morte, né? Ou seja, o ritual de lo habitual de um slasher mais segunda, terceira divisão, você pode gostar desse Fatal Games. Tem hora que parece até que eles estavam querendo fazer uma paródia dos slasher, mas não é uma paródia não, tá? É porque o filme ele acaba sendo não intencionalmente cômico às vezes. Ele é bem agradável, mas prepare-se para um monte de encheção de linguiça, tá? Então é assim, para completistas de slasher, para quem tem um estômago um pouco mais forte no sentido de más atuações, produção pobre, aquelas decisões que você fala, como tem um monte de gente desaparecida e eles ainda estão fazendo isso? Você pode gostar, tá? Agora eu vou começar a sessão de spoilers, porque eu vou falar quem que é a pessoa que mata, vou falar porque né, que talvez seria cancelada. Quando eu falar, vocês já vão saber, né? E até, na verdade, vou até um cruzamento, né? É assim, gente, esse filme é como se fosse um cruzamento daquele Graduation Day, dia de formatura, que eu já resenhei aqui, com o Sleepaway Camp, o acampamento sinistro, que eu também já resenhei aqui, tá? Por quê? Porque no final a gente descobre que a pessoa que mata é a enfermeira quarentona lá. Aquela atriz parece que foi até indicada ao Oscar depois, melhor atriz coadjuvante, uma coisa assim. Bom, ela tá, nossa, a filmografia daquela mulher tem assim 300 mil papéis, né? Ela é uma enfermeira, só que na verdade ela era homem, ela fez uma mudança de sexo. E você pergunta, mas como assim? Por que que... Não pergunta, gente. É só para ter efeito de choque, né? E como que a Final Girl descobre isso? Ela, naquele pedaço, na parte sem spoiler, eu falei que tem uma hora em que tem um cara que fica perambulando uns 15 minutos lá, né, para encher tempo. Pois bem, nesse horário noturno, ele entra e a moça que... A Final Girl é meio casinho dele, amiga. Eu sei que a Final Girl vai lá. E daí, então, ela leva uma dardada
do assassino, que até então a gente não sabe que é a enfermeira. E só que aquilo que eu falei também antes, né? Esse assassino, agora eu vou falar assassina, né? Tinha força de, assim, cravar uma pessoa na parede só jogando dardo longe. Aí ela joga o dardo, acerta na enfermeira, um puta dardo daqueles que tem 5 metros, né, de comprimento, mas não mata. Justamente é uma desculpa, porque daí o namoradinho leva ela para enfermaria e tá acesa à noite a enfermaria, mas tudo bem, a assassina estava lá mesmo, né? E aí quando corta para a enfermaria, aí que a gente vê a pessoa que tá com a roupa de assassino, tirando a roupa, a gente vê a enfermeira, tá revelado. Pra gente, pra público. Mas como que a Final Girl descobre? O namoradinho dela deixa ele na maca e sai. Né? Até aí tudo bem também, porque ele não tinha razão, motivo para suspeitar da enfermeira. E a enfermeira fala: Não, vou te buscar um comprimido, uns negócios lá para passar a dor, e sai. E aí a Final Girl vira assim na maca e tem um jornal que então deveria ter quanto? 20 anos, mas é uma folha só de jornal, novinha em folha, mas dando a notícia de que a enfermeira lá tinha feito uma operação para mudar o sexo. Porque assim, se você é um assassino, ou se você é uma enfermeira, né? Se você tem uma identidade X e não quer que ninguém conheça a sua vida pregressa, ou descubra a sua identidade secreta, você realmente deixa um recorte de jornal lá onde você trabalha, sem ter nada a ver, né? Porque não tem motivo para aquele recorte de jornal estar lá, só para Final Girl ter a informação. Então, assim, é um dos tipos mais baixos na escala, né, fílmica, roteirística, de como você apresenta uma informação ao seu público, né? É assim, é podre. Por isso que eu gosto desses filmes. Eu dou risada. E aí então você vê. E aí então a enfermeira, que era uma moça, né? A atriz é mulher. Cis, sei lá como fala. É mulher, não é trans. É que a história, então, fala que ela é trans. E eu falei, seria cancelado hoje em dia, porque o filme é transfóbico, seria considerado como transfóbico, né? Mas ele é de 1982. Pode até ser transfóbico, mas era assim que as coisas funcionavam naquela época. Daí, a moça, então, quando ela é descoberta, né, que ela era homem antes, aí a personalidade masculina dela aflora e ela começa a falar como homem. Você percebe que a voz é dublada. Meu Deus do céu. E aí, assim, parece que a motivação é assim. Por algum motivo ela não pôde ir para Olimpíadas, então ela fica matando pessoas para que aparentemente essas pessoas não possam ir para outras Olimpíadas e ela seja convocada ou chamada. Né? Mas ela mata gente que está levantando peso, nadando, sendo que era uma arremessadora de dardos. Por isso que eu falo, não adianta pedir. A gente vai pedir explicação, né, para um roteiro que apresenta esse nível de exposição, de informação. Não dá, né, para fazer muita pergunta. Então, assim, Fatal Games é, olha, é divertidinho, né? Talvez com um celular, talvez passando roupa, por causa dos momentos de padding, né, de injeção de linguiça. Na verdade, ele não tem intenção, né, gente? Porque a gente nem se importa com as personagens. Agora, sim, se você gosta se você se diverte com diálogos ruins, interpretações ruins, se você gosta de ver no frontal, no feminino, porque daí quando aparecem os homens, aí eles estão sempre de toalha, eles não têm bumbum nem pipiu. Agora a mulher aparece tudo. E naquela época, nos anos 80, a parte de baixo era uma floresta mesmo, bush. Por isso que tinha essa gíria. Então, na sessão de spoilers, eu acredito que só gente mais adulta esteja aqui. Quase ninguém tá aqui, né? Os vídeos. Mas enfim. É divertido, gente. É um produto de sua época. No caso, um filme slasher puro exploitation, tá? Mas eu gosto. Tchau.